Na realidade, o que acontece, eu observo muito e sou muito reflexivo em relação a bastante coisa. Uhum. Algumas coisas que surgiram nas últimas décadas me fazem pensar que nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo, nós estamos indo para trás. Sim, Questão de politicamente correto, esse tipo de coisa mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Na exatamente. minha opinião, só atrapalha. O que que acontece? Antigamente, você sentava para rir, você Uhum. assistia um bom programa de humor, tipo Cacete Planeta, Aham. Pânico, e nas redes sociais é um consenso. Esses programas hoje não conseguiriam Uhum. permanecer no ar sem ter aí processos, uma série de coisas que poderia Sim. até inviabilizar a produção. Uhum. Aí eu fico me perguntando, a cada dia que passa, nós temos mais restrições. Restrições do campo moral, ético, ambiental. Se você tentar hoje abrir uma padaria, o corpo de bombeiros manda mais na sua padaria do que É você. verdade. E eu fico me perguntando se não estamos criando uma sociedade totalmente hostil ao ser humano. Eu hoje vejo dessa forma. A gente está trabalhando de forma a expulsar o ser humano do planeta. A Uhum. Europa, que, por exemplo, tem um problema sério de falta de comida, nós estamos tendo o caso da Holanda agora, Uhum. que sempre foi líder na produção de carne bovina, que está basicamente desestimulando produção de carne. Então, fica imaginando, se a carne está cara hoje no Brasil, imagine daqui a algum tempo quando tivermos que exportar para a Europa. Não vai sobrar nada aqui para consumo interno. Uhum. Então, para você produzir, você tem cada vez mais restrições, mais dificuldade, mais obrigações para cumprir. Quando você fala, você tem que falar com determinados melindres, Uhum. porque senão você vai ofender alguém ou vai ter que responder no judiciário. Ao mesmo tempo, você tem uma economia que não anda, porque você tem muita gente improdutiva, e as Uhum. pessoas improdutivas são beneficiadas com programas sociais, e você que trabalha, que é produtiva, tem obrigação para cumprir. Isso vai gerar, evidentemente, uma carga de revolta, Uhum. falta de fé, Uhum. desinteresse, apatidão, Uhum. enfim. Uhum. Eu pergunto, estamos vivendo em um momento em que o ser humano não se aceita ou está se exterminando? Qual a sua avaliação? Então, o crescimento, a ascendência está sendo em relação à ciência tecnológica. E quanto mais isso cresce, mais o homem se embota. Ele desconhece, é o que eu falei, dorme com o inimigo. Entende? Se você não se conhece, você cada vez mais será engolido por toda essa selva de pedras, né? Então, hoje, se eu não tenho, hoje eu costumo dizer que nós precisamos sempre trazer carícias, mas carícias positivas, não negativas. O ser humano, ele está se sentindo tão inferior porque ele não se importa se você é. Ele quer saber se você tem para Exatamente. oferecer. E isso são carícias negativas. Eu não tenho que estar com você porque você tem. Eu preciso estar com você pelo que você é. Mas isso está sendo. Qual é o problema? O que acarreta isso? Você falou da questão social. Por causa daqueles que não produzem, aqueles que estão afastados do mercado, aqueles que têm problemas, aquele que tem um monte de filhos. Por que eles chegaram a isso? Muitos, sinceramente, não querem. Eu sou professor há 24 anos e observo o seguinte. Hoje, falar que a educação não é acessível é uma grande mentira. A educação Sim, está disponível a quem a quiser. todos, a Agora, o todos. problema é que as pessoas não querem ter compromisso, as Uhum, pessoas não querem ter disciplina, as uhum, pessoas querem que o outro faça por ela. O comodismo é uma coisa muito ruim. Ao mesmo tempo, hoje em dia nós temos uma cultura, como você acabou de colocar, não era o ser, não é o ser, é o ter. uhum, Temos uma população que infelizmente está com a mentalidade muito fraca, então as pessoas querem o tempo todo ostentar, uhum, sem necessariamente produzir.
E isso gera consequências terríveis. Porque eu não posso querer gozar daquilo que não é meu. Mas o tempo todo é vendido que você tem que fazer isso. Exatamente. Então você imagina o que acontece. Exatamente. E aí nós temos 2 pontos. Primeiro, o social, né, que as autoridades querem esse povo, então eles dão para poder manter eles daquele jeito, infelizmente. E tem o lado familiar, que não é como antes, que você falava, a gente falou aí. Nós sentávamos, olhávamos, ríamos, brincávamos, assistia, né, comédia. Hoje está todo mundo pensando em cifras. Mas isso, na infância, é terrível. É um veneno. Porque as crianças não têm que pensar em cifras. Por que eles estão sendo diagnosticados com TDAH? Porque eles estão de frente para o celular o tempo todo. Entende? Os pais precisam trabalhar, precisam resolver, precisam correr atrás, precisam pagar a conta, precisam pensando em cifras. E esquece que o amor é que constrói. É o olho no olho. É o participar, é o saber o que está acontecendo. E isso não está sendo desenvolvido dentro dos lares, infelizmente. Entende? Todo mundo está correndo atrás do tempo. E a fase... eu costumo fazer palestra para pais, né? E o que acontece? Essa fase da infância, a maioria... Antigamente também era assim, só que não tinha esse mundo louco que está hoje, né? Havia princípios e valores sendo passados dentro do lar. Sim. Né? E hoje não existem esses princípios e valores, na maioria. Infelizmente, nós vemos o Brasil... hoje, uma senhora entra no ônibus, o jovem não levanta para sentar. Então, por quê? Ele não foi ensinado. Os adultos pensam que a fase da infância é bobagem. Isso aí esquece. Ele não sabe que está sendo registrado ali. E eles vão vendo, né, a vida dos pais, entende? E vão entendendo aquilo tudo de forma errada. Eles não sabem o que está passando. Me permite uma vírgula? Sim. Será que ele não foi ensinado mesmo que deva dar o lugar ou ele simplesmente não quer dar? O que eu vejo, sinceramente, é que a gente está romantizando demais o ser humano e não está colocando as coisas como elas de fato são. Por que as pessoas hoje não querem mais assistir telejornal? Porque os telejornais eles estão vendendo mentiras e todo mundo sabe que não é aquilo. O país não está bombando, o mercado de trabalho não está melhorando, as empresas estão com as pernas quebradas. E você ter que ficar vendo gráfico onde tudo está subindo, vendo que está tudo descendo, é ridículo. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Você citou o exemplo do ônibus. Eu posso citar o exemplo do calçadão. Os idosos são levados no braço, em qualquer calçadão. Em Campo Grande, uma senhora mancando, ela pode ser jogada em qualquer loja, com uma abraçada. Um senhor, enfim. Ninguém respeita mais nada nem ninguém. Então, assim, será que o problema realmente é a pessoa que não foi ensinada ou a pessoa não se importa? Eu vejo claramente que onde temos um ambiente onde o universo de leis não é levado a sério e o sujeito vê que não vai acontecer nada se ele passar por cima do outro, ele não vai se importar. Já é onde eu sempre coloco o social, na minha visão, é muito mais forte que o econômico, que até a questão da saúde, porque se o ser humano respeita aquilo que ele teme, se ele não considerar importante, ele não faz. Exatamente. Mas aí que eu estou dizendo a importância da infância. Se ali não for nutrido o amor, porque veja bem, se você uma criança, quantas crianças estão sendo molestadas? Diversas. Pelas suas próprias famílias. É o rodízio de padrastas, né? Avô. Mulheres, empregadas, que passa dentro do consultório. Nossa, é terrível. É terrível. Talvez a população não saiba quanto. Vê alguns casos na televisão, mas como está acontecendo isso? Entende? As crianças estão sendo desprezadas. Entende? Eu vi uma reportagem, uma professora que foi expulsa, porque o menino não parava na cadeira, ela amarrou com durex, com fita isolante, ele na cadeira. Ela foi
demitida porque os pais exigiram isso, que nem a direção tomou, entende? Ah, mas naquele tempo, no tempo da senhora lá, tinha até reguada. Pedagogia Lancaster, né? Acho que muitos pedagogos formados nos últimos 20 anos nunca ouviram falar nisso, mas a pedagogia Lancaster era assim. Era assim. O valentão da escola, ele era colocado dentro de um saco e ficava pendurado para todo mundo dar um tapa na bunda dele. Isso aí existiu foi muito não forte. Foi na minha época, não. A minha época foi mais reguada. Não, mas sim, tinha até coisa. palmatória, né? Tinha tantas coisas. Assim, o extremo do homem, o homem extremista que leva as coisas para o lado errado, é que acaba transitando para tantas variações e chegar a tantas proibições e também você não poder nem olhar que a pessoa está achando que você está debochando dela e ela quer levar você para a justiça. Quer dizer, é o mimimi total. Sim. Né? É o mimimi total, que as pessoas não estão. As pessoas estão num nível de estresse e ansiedade tão grande que elas não conseguem nem ouvir a piada que você falou. Entende? Para descontrair, ela não consegue. Ela está ali, uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento. Né? Mas por quê? Porque ela não teve uma estrutura, né? Freud explica isso, ela não teve a estrutura necessária de amor, de dar, de trocar, entende? Ela não aprendeu isso. E ela vai crescendo achando que tem que correr atrás. Né? Quantas vezes eu ouvi dentro de consultório pais dizer assim, você é obrigado a tirar a nota porque eu pago o melhor colégio para você ser bom aluno. Gente... É desse jeito ou eu quero que você seja, né, tenha sucesso, seja um bom profissional, por isso que eu me esforço para você. Mas não, leva, entende, para uma exigência e ele se sente pressionado. Tem crianças em depressão, sabia? Sim. Crianças em depressão. Se sentem inseguras, desamparadas, mal amadas. Porque se você sai, o pai sai, a mãe sai, e ele fica com um estranho, como é que fica o estado emocional dessa criança?